paz, irmãos. Estamos hoje, nesse domingo maravilhoso, nessa manhã maravilhosa, estudando a palavra de Deus. E nós louvamos a Deus que a nossa classe de adultos tem a sua lição. O irmão Diego e a turma da Jupib estão também agora às 9 horas reunidos na plataforma Zoom. E o irmão Leonardo com os juniores, já é a segunda vez que eles se reúnem. Domingo passado reuniram e hoje também, esse mesmo horário, estão reunidos em casa, né, aqui na conchega do seu lar com os juniores. É a nossa possibilidade. Eu quero agradecer justamente com o irmão Abraão. Nós somos os professores da nossa classe, aqui não tem primeiro nem segundo, é apenas a equipe de professores que estamos com alegria. Hoje estaremos estudando nessa lição a nossa 11ª lição, cujo tema é Igreja, Organismo e Organização. Nós já vimos muitas coisas, não foi? Desde quando entendeu-se o termo igreja. Lembremos, toda vez que eu estou falando, que lá em Atenas, lá na Grécia, quando havia uma convocação dos cidadãos, era tocada aquela corneta, aquela trombeta na cidade, os cidadãos saíam para fora das suas casas e iam lá ao Areópago ou ao local que se reunia a polis, os cidadãos da cidade. E ali votavam, e ali discutiam o que era melhor para a sua cidade. Essa é a ideia da eclésia, da igreja, ou seja, chamados para fora. Nós somos chamados para sair, para pregar o evangelho, para viver o evangelho e para ser igreja. E nesses momentos de pandemia, de dificuldade, estamos aqui tentando manter a distância, né? As nossas máscaras estão vindo aqui, só estamos sem elas, porque estamos falando. Mas à medida que um falar, o outro coloca a máscara, né? Nós queremos dizer que vamos estudar por alguns minutos. Vai ser um pouco mais condensada a nossa lição por causa da dinâmica. Mas a igreja é organismo e organização. Mas antes de tudo eu quero orar por você, especialmente por você, mãe, que hoje nós lembramos, todos os dias são dias, todos os dias é dia de mãe, de filho, de pai, de ser crente, mas hoje, segundo domingo de maio, nós reconhecemos as mães presentes, mães naturais, no sentido que elas mesmas deram à luz seus filhos, mães naturais que não tiveram a oportunidade de dar à luz, mas são mães do mesmo jeito, com todo o vínculo afetivo, com todo o vínculo emocional, com todo o vínculo de amor. Mães que estão nesse plano terreno, mas mães que só estão no coração, na mente, na saudade. Todas as mães merecem a nossa reverência, a nossa gratidão. Eu quero que você feche seus olhos comigo e nós iremos orar, agradecendo a Deus, todas vocês, mães. Te agradeço, Senhor, por todas as mães do mundo. Mães como Agar, que deixou o menino de longe, deu tudo que tinha, o restinho da água, e ficou ao longe para não ver o menino morrer de tanto sofrimento. Mas aquela mãe foi assistida pelo Senhor. Mães que em quaisquer continentes são mães. Obrigado, Senhor, por todas as mães. Mães que devotam o seu tempo a cuidar dos seus filhos. Filhos estes que sempre são crianças. Sempre para as mães são crianças. Abençoe as mães. Mães que estão aflitas por seus filhos, alguns estarem na UTI. Mães que estão tristes, mães que estão alegres. Eu peço ao Pai que a tua bênção repouse nessas mães. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso texto básico, o irmão Abraão vai ler agora, é Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Vai estar projetado para você aí. Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, de 11 a 16. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, que é o corpo de Cristo, nós já sabemos disso. Igreja que sou eu e você, somos nós, mas também essa igreja, ela é composta por todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Quando eu penso em igreja local, eu estou me referindo à primeira igreja batista do Tocantins, que eu e você somos membros. Mas a igreja local é aquela que talvez você esteja assistindo e você é membro dela. A igreja local. Mas, além da igreja local, nós pertencemos à igreja, corpo de Cristo. Aí, meu querido, não há batista, não há presbiteriano, não há luterano, não há anglicano, não há ortodoxo, não há pentecostal, não há pentecostal. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, que genuinamente são servos e servas do Senhor, que nós chamamos crentes em Cristo Jesus, salvos, são a igreja do Senhor. Então, a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo espiritual e operante nesse mundo em sintonia e em favor da sua cabeça, que é Jesus. Ao mesmo tempo, possui uma estrutura temporal que faz com que passe a ser identificado como uma organização. Portanto, o aspecto da igreja perceptível no mundo é a organização. Por exemplo, patrimônio físico, as instalações, o endereço, a documentação da associação religiosa, tudo isso, seus frequentadores. Como organização, a igreja celebra casamentos, funerais, ela faz suas cerimônias, ela constrói, ela busca o reconhecimento legal de acordo com os estatutos civis, registra suas atas, arrola seus membros, pratica a beneficência. Isso também faz parte da organização chamada igreja, e essa é a mais vista. Às vezes eu tenho falado na igreja que, quando a igreja se reúne, nós reunimos aqui no templo, e eu tenho falado muitas vezes que nós não precisamos de CNPJ para ser igreja, CNPJ da organização religiosa, que faz parte do nosso contexto legal, social, também é necessário, importante, mas não é essencial. Então a igreja pode não ter nada disso e continua sendo igreja. A igreja perseguida, a igreja que se reúne em locais ermos, no mundo tem isso. Muitos locais do mundo a igreja se reúne em campos, se reúne em salões, se reúne em galpões, se reúne em porões, nos países mais fechados. A igreja tem sofrido e muitas vezes a igreja tem feito isso. Mas é igreja, não tem organização, mas é igreja. Ok, então, espiritualmente, porém, o que é a igreja? Espiritualmente, a igreja é um organismo vivo, indivisível, composto pelos servos e servas, adoradores de Deus, nascidos de novo, no qual dependem a sua vida, dependem somente do Espírito Santo de Deus para progredir. É um organismo que permaneceu inabalável. Mesmo quando todo o aparato eclesiástico voltado para o secular, os terrenos, a política, etc., poderiam não ter, mas a igreja
permaneceu viva desde quando foi iniciada lá em Jerusalém. Há mais de 2000 anos. Os seguidores do Nazareno, os seguidores da cruz, os seguidores do Messias. Embora alguns autores afirmam que a igreja como organização é visível e como organismo é invisível, as coisas não são tão simples assim. Na verdade, só haverá genuínas conversões quando as características da igreja como organismo vivo, proclamador e vivenciador da palavra de Deus se tornarem perceptíveis no mundo. O que é que você acha, irmão Abraão, dessa ser perceptível no mundo? Nós estamos vivendo um mundo de pandemia. É um mundo que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Temos blocos econômicos organizados, nós temos tentativas dos países romperem barreiras alfandegárias, barreiras temporais, ou seja, limites geográficos, né? Moeda comum, como o europeu, que no Mercosul ainda não tem moeda comum. Teve até não é nem filósofo, um esotérico, um linguístico, eu não sei bem o nome que eu daria para ser assertivo, que criaram uma língua chamada Esperanto, que era a língua, dizia, da nova era, né? Era uma língua que era a junção de vários, uma construção idiomática com vários traços ou com várias raízes, matizes linguísticas que fizeram uma língua que seria a língua universal. Isso ele não pegou, mas existe, viu? Não vou entrar aqui em nenhuma teoria de conspiração, estou falando da igreja. A questão é, irmão Abraão, como nós podemos ser perceptíveis em um mundo complexo? Bom dia a todos os irmãos, é uma grata satisfação estar aqui nesta manhã, né, compartilhando dessa maravilhosa bênção na vida de todos nós, que é a palavra do Senhor. Mas, inicialmente, meu nobre pastor, eu quero iniciar dizendo que, de fato, nós não, estudando a palavra, nós não vamos conseguir achar dissociação entre a parte física da parte espiritual. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, é o mesmo fato de nós olharmos para o nosso corpo, e é o exemplo que Paulo usa isso, né? O corpo, ele é constituído da parte física e da parte espiritual, né? E é maravilhoso estudarmos isso, onde nós conseguimos observar a grande importância da igreja para este mundo, né? E o que a gente observa, talvez eu não responda assim de forma concisa a sua pergunta, porque é uma pergunta um pouco genérica. Muito genérica. Mas a gente percebe que o inimigo, desde muito antes, ele persegue esse projeto divino, né? De Deus, que é a igreja. E o que nós o que nós temos observado é que a igreja deve marchar, é que a igreja deve fazer a diferença, é que a igreja deve orar, é que a igreja ela deve pregar o evangelho. Isso é muito importante. Certa ocasião, eu questionando um rapaz a respeito dessas coisas que estão acontecendo no nosso meio, por exemplo, da legalização do aborto, das drogas, que é algo muito recorrente, muito discutido no nosso meio. E ele me disse, ele sendo um cristão, né, ele me disse que concordava que o mundo tinha que passar por isso, por esse pensamento progressista. Eu disse, mas se nós esquecermos desses valores, desses princípios, o que será dessa nossa sociedade onde a igreja não prevalece, onde ela não faz questão de influenciar e ser influenciada? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Exatamente, influenciar. Então, a aplicação para a vida da lição de hoje fala justamente esse termo, irmão Abraão. Apesar de pensar na igreja como um organismo vivo, nós estamos pensando na capacidade de nós crentes influenciarmos. Agora, para influenciar não é fácil, não. Verdade. A gente sempre influencia, melhor dizer, deixa eu refazer. Quer influenciemos positivamente ou negativamente. Como crentes, devemos influenciar positivamente. E nesse momento de pandemia,
que de melhor nós podemos fazer? Podemos dar cestas básicas? Podemos, muitas igrejas estão feito isso, nós também. Podemos dar máscaras artesanais dentro daquilo que é especificado? Podemos, vamos distribuir agora 500 aqui. Tem muita gente distribuindo, eu vi aqui na nossa cidade pessoas distribuindo, mandando fazer massa, distribuindo, isso é muito positivo. Tem pessoas que quando podiam sair na rua, saíam nos locais orando publicamente, também isso é muito bom. Mas, quando nós pensamos em influenciar, nós estamos pensando o seguinte: como eu, você que está me ouvindo, pode influenciar com o seu testemunho o mundo que o cerca, o seu mundo, em particular o seu mundo, para depois influenciar o mundo todo. Pastor, sob dar licença de eu fazer um paralelo, a lição trata da organização, que é a parte física, e do organismo, que também é parte física, mas ao mesmo tempo é espiritual, e ambas têm a função espiritual, que é levar o evangelho, influenciar o mundo. E aí, olhando para a palavra organismo aqui, e nós somos um organismo vivo, eu me lembrei que o organismo, ele é algo que tem uma funcionalidade, que se movimenta e tem uma finalidade, né? E nós não devemos nos esquecer disso. Como foi tratado na lição passada, de que a igreja, ela deve realizar ação social, ela deve ser ativa na vida das pessoas, né? E isso nos faz lembrar que nós temos um papel muito importante na vida da nossa sociedade. Então, o seu papel na sociedade, no nosso caso, araguatinense. Temos que ter a consciência que aquilo que de melhor pudermos fazer para o reino de Deus, devemos fazer. Primeiro ponto da nossa lição de hoje: organismo e organização. Não sei, professor Abraão, se isso é mais didático. É claro que é perceptível, né? O organismo talvez seja menos perceptível, mas é perceptível através do nosso testemunho, através da nossa influência. E a organização religiosa, que só existe por causa do organismo, ela não existe em si mesma. Eu acho que elas se fundem. Chega um momento que elas se fundem. Agora, quem é o cabeça de tudo isso? Um organismo tem uma cabeça. Vocês que são da área da biologia aí, das ciências biológicas, vocês sabem que tudo há um comando, não é? Os organismos, quer seja de qualquer forma, de grandes ou pequenos, ele tem um comando. E às vezes não é mecânico, né? Como o coração, por exemplo. O coração é uma bomba muito importante. Mas o coração não pensa. O coração não manda em si mesmo, quem manda é o cérebro. Ele, né, tem uma funcionalidade dentro desse organismo. Exatamente. Né? E quem é que manda na história mesmo? Quem é que manda no coração? É o cérebro. E por onde ele vai? Vai fazer as sinapses. Né? Ele tem, eu não sei o nome porque é da área, Abraão, mas certamente ele tem lá uns cabos de computador, né? Que liga aqui os neurônios, aqueles axões vai embora, né? E vai lá até o coração. Tem sensores que fazem isso, né? Tem fios microscópicos pequenos que conduzem isso, essa pulsão nervosa, essa eletricidade para comandar e tudo isso. Como eu não sou da área, então eu acho que não estou falando tanta besteira. Mas o fato é que quem comanda o organismo? Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo. Pedro, tu és pedra, diz Cristo. O pedregulho, pedrinha. E sobre esta rocha, esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Então, meus amados, a metáfora de Cristo, como cabeça da igreja, é empregada para demonstrar, diz o comentarista, o seu senhorio sobre o seu povo. E esse povo existe, esse povo que sou eu e você, existimos para adorá-lo e para realizar a sua vontade. Ao mesmo tempo, serve para apontar dependência e identificação da igreja em relação a Cristo. Interessante, queridos, que embora seja possível estar fisicamente na igreja organizada, para estar no corpo,
faz necessário uma completa identificação, um reconhecimento de total dependência e fé. A propósito, é pertinente recordar a recomendação paulina a respeito do exame introspectivo, lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Né? O exame introspectivo, isso é muito importante. É sensato não permitir que os aspectos organizacionais da igreja impeçam a solidez da fé, da comunhão, do testemunho, da completa submissão e dependência. Os aspectos imprescindíveis a um organismo saudável em relação à sua cabeça. Eu quero dizer uma coisa para vocês, espero não chocar. A organização, ela falha. O organismo, cujo cabeça é Cristo, não falha. Cristo não falha. Talvez você pode se decepcionar com a organização religiosa, feito de pessoas falhas como eu, que sou pastor, o Abraão, o Marcos que está ali filmando, você que está me ouvindo, somos falhos. Vai chegar um momento que provavelmente eu vou decepcionar você, você vai me decepcionar, às vezes propositalmente, às vezes involuntariamente. Somos falhos. Agora não quer dizer que porque eu sou falho eu vou viver em falhas. Não. Quer dizer que somos passíveis de falhas. A cabeça ou cabeça não falha. Não se... Tem pessoas que se afastam da igreja, professor, porque eu me decepcionei com o pastor. Porque eu me decepcionei com o crente. Na verdade, provavelmente a pessoa decepcionou consigo, tirando algumas exceções. As pessoas falham, não. Nós não podemos deixar de pertencer ao organismo Igreja do Senhor, pertencer também a uma organização que é a instrumentalidade da fé aqui, da construção da comunidade de fé, melhor dizendo, que é importante também. Não devemos deixar de tanto de frequentar a igreja como de crer por causa de falha. Lembremos, nós humanos, enquanto estivermos nesse mundo, falharemos. O cabeça é Cristo. Como corpo de Cristo, este organismo, a igreja, deve estar totalmente ligado em sintonia com a cabeça, ou com o cabeça. Você tem agido para que ela Você tem agido para com ela de forma que seus amigos e outros membros percebam a sua total identificação com a cabeça? Olha aí, está falando de testemunho. Exatamente. Da vivência. Abraão, eu creio que você vai concordar comigo. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós amamos a Jesus, e amar, obedecer, conhecer, buscar, mais a gente se torna mais sensível a perceber quando a gente mesmo está errando. Mais a gente tem verdades, tem princípios dentro da gente que eles atuam quando a gente está cometendo alguma coisa que vai desvirtuar a palavra ou vai ferir, agredir o Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós nos distanciamos, mais insensíveis nós ficamos. Então, o nosso testemunho tem muito a ver, e tem talvez tudo a ver com como a gente vê e como a gente crê em Jesus. Segundo ponto, o nosso irmão, o professor Abraão, vai nos ajudar, vai tratar conosco um pouco, que é uma organização necessária. Antes de iniciar propriamente esse segundo ponto que o pastor Marcos falou, eu quero complementar aquilo que o senhor tratou aí com tanta propriedade, né? Na realidade, assim, é um privilégio muito grande estar do lado do nosso querido pastor, discutindo aqui a palavra de Deus, né? Eu me sinto honrado. E, pastor, quando você estuda anatomia propriamente dita, que vai tratar das partes e das divisões do corpo, quer seja humana, quer seja animal, você vai observar, por exemplo, os membros superiores. Quais são os membros superiores? São os braços, né? Com as mãos, os dedos. E os membros inferiores são os pés, né? Mas não quer dizer que os braços ou as mãos têm uma importância acima dos pés e das pernas.
Na realidade, cada um tem a sua importância. Agora, quando se fala realmente da cabeça, né, nós vemos aí essa importância muito grande, né, como o pastor aqui falou, tratou de uma forma assim bem simples, né, onde a cabeça comanda tudo de forma voluntária e involuntária, né, e o corpo é uma complexidade muito grande, né, e eu estou falando isso porque na realidade a gente tem que aprender algo muito importante nessa funcionalidade da igreja, que é o nosso lugar. Eu estudando a lição aqui, creio que o pastor também chegou nesse entendimento, lá em Atos 13, eu quero aqui adiantar, é um texto assim maravilhoso, onde mostra que a igreja já organizada, a igreja de Antioquia, ela estava em oração. Em oração. Isso. Para quê? Para que Deus levantasse pessoas, para que o Evangelho fosse difundido a outras nações, que fosse pregado em outras nações. E é muito importante nós aprendermos com tudo isso, porque muitas vezes o que a gente observa, pastor, pessoas, irmãos, do nosso contexto, do nosso convívio, que às vezes se colocam numa situação assim de querer ser melhor, ou às vezes de querer tripudiar de alguns irmãos. Não, a igreja é um organismo vivo. E tem outras pessoas, desculpa, que se acham que são menores. Exatamente. E tanto quem acha que é menor precisa repensar, quanto quem acha que é maior também, que ninguém é maior nem menor, somos corpo. Né? Se tem alguém que é maior, é a cabeça. A igreja, ela foi, do seu início até hoje, a organização ela foi se moldando, adequando ou se pautando às exigências do tempo. Por exemplo, o que nos parece narrado lá em Atos 11, capítulo 22, diz assim: da igreja que estava em Jerusalém, provavelmente seja a primeira igreja. Ou fazer primeira igreja batista. Não podemos presumir tanta coisa. Primeira igreja cristã. Não tinha tempo. Né? Não tinha uma estrutura eclesiástica. Provavelmente, segundo os estudiosos, Tiago, irmão de Jesus, era o líder dessa igreja. Depois, essa igreja teve uma primeira dificuldade. O colégio episcopal ali, apostólico, conforme te chamam, tiveram que escolher o substituto de Judas, que foi Matias. Não é? Pra quê? Não sei, porque depois não se fala mais nele, né? Mas tudo bem. Depois, lá no capítulo 6, já teve uma outra demanda da igreja. É 6? Diáconos é 6, né? Atos capítulo 6. Isso. Ou seja, havia um problema de murmuração. Já tinha um problema relacional das viúvas gregas ou não judias para as viúvas judias, que da questão da beneficência. Talvez não tinha filho para cuidar dela. Né? A igreja já estava grande. Havia os apóstolos que faziam tudo, eles pregavam, eles oravam, não é essa forma que nós temos hoje, né? Eles cuidavam do dinheiro, das arrecadações, do sustento de tudo, e eles chegaram no momento e eles disseram: nós temos que priorizar o nosso chamado. Qual é o chamado dos apóstolos? Nós chamamos de pastores, né? Depois colocar algo chamado de bispos, anciãos, presbíteros. Qual é a função dessas pessoas? Segundo Atos: se afadigar no estudo da palavra e navegar pelas altas da oração. As outras coisas, não tinha construção porque não tinha templo. Mas quem é que ia cuidar do dinheiro? Quem é que ia cuidar do caixa? Quem é que ia cuidar da distribuição dos alimentos? Comprar alimento para distribuir para as pessoas? Escolheram 7 homens. Agora, irmãos e professor Abraão, uma coisa interessante. A característica das pessoas escolhidas para o diaconato é praticamente as mesmas características do episcopado. A função é diferente, mas a idoneidade, a fé, a segurança, as características, a importância são funções diferentes
ofícios diferentes de importância. Se não fosse tão importante quanto, teria uma predileção para o episcopado e uma subposição para o diaconato. E não tem. Tem funções distintas, mas as características do escolhido tinham que ser idênticas, eram muito parecidas. Né? Pessoas eram homens, no caso, devotos, sérios, comprometidos, irrepreensíveis. Né? E depois o apóstolo Paulo, futuramente, irá também trabalhar algumas questões sobre isso, mas depois nós vemos as características do episcopado e do diaconato. Então, a organização foi se adaptando também. É interessante, pastor, estudarmos a respeito dessa organização da igreja, porque a gente percebe que já desde muito, no seu início, né, ela já contava com essas dificuldades, né, mas a gente percebe também que ela tinha organização, né? O senhor disse aí a respeito de Pedro, irmão do Tiago, irmão de Jesus, né? E o que a gente percebe, assim, que naquela época existiam muitas igrejas, né, pastor? Muitas igrejas. A igreja de Jerusalém foi a que iniciou esse trabalho, né? Depois ela explodiu ali no dia de Pentecostes, né? A pregação foi incipiente ali, mas quando os discípulos iam, ali iniciavam a igreja. Nas casas, né? Nos valados, aonde podia reunir a igreja, aqueles discípulos que foram, não é qualquer um, aqueles discípulos foram convertidos e tinham o Espírito Santo. Não é porque achava bonito, lembra do mágico, né? Em nome do Jesus, de Paulo, nada disso, não. Eles tiveram encontro com Jesus, naquela pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, e eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram selados. Ali podia ter autoridade para abrir a igreja. Né? Isso é muito importante. Não foram os apóstolos que abriram a igreja, foram os discípulos. Os apóstolos eram de Jerusalém. A gente observa uma outra peculiaridade assim, dessas duas igrejas principalmente. A igreja de Jerusalém que iniciou esse trabalho, né, da igreja, e ali, como o próprio Cristo havia prometido, derramou-se o Espírito Santo, né, e aí, através daquela situação de perseguição, a igreja se espalhou. Mas o que nos chama a atenção também, pastor, e a gente, o senhor vai comentar mais à frente, é justamente essa organização da igreja de Antioquia, né? E aí, uma das características preponderantes que a gente observa justamente na igreja de Antioquia, né, é esse ministério da oração, sua organização, né, e o seu cuidado missionário. O cuidado missionário. A igreja de Antioquia ela foi muito importante na propagação do evangelho que hoje chegou até nós, porque foi a igreja de Antioquia que recebeu a Paulo, né? E Paulo tratou de dar toda essa organização eclesiástica, né? Que hoje nós conhecemos, né? Muitas pessoas questionam, né? Hoje a gente tem vivenciado aí um grande grupo de pessoas desigrejadas, mas nós, pela fé e através da Escritura, entendemos que a igreja como um todo, quer seja organização, quer seja organismo, né? Ela é importante na vida da sociedade. Então nós vemos ali em Atos capítulo 20, Paulo, a partir do verso 17, Paulo convoca a igreja para a reunião em Mileto. Havia um problema e tinha que reunir. E aí os presbíteros da igreja de Éfeso estavam lá, né? Interessante notar que o nível da organização, neste momento, já exige mais de um dirigente. Os presbíteros convocados pelo apóstolo são também chamados de bispo ou ancião, ou pastores. Já eram líderes daquela igreja, ou seja, ali já haviam mais líderes. E esses líderes foram convocados para aquela reunião ali em Mileto. Né? Todas as vezes que havia necessidade, a igreja era convocada, a liderança ia, os irmãos iam para resolver uma situação, para tomar uma decisão, especialmente no início da igreja. Então, não temos um modelo organizacional fechado.
só tem um nome, pronto, não pode ser, só pode ser pastor. Não. Há locais que é chamar de bispo, outros ancião, outro presbítero. Não é? Ah, só pode ser democracia direta, como é o nosso caso. Não, há casos que não. E precisamos entender isso. Precisamos ter essa consciência. E foi justamente lá nessa ocasião, o senhor citou, de Atos 20, onde houve uma quebra de paradigma, né, judaico, né? Deixa eu pegar o texto. E estavam discutindo a respeito da circuncisão. Exatamente. E aí Paulo tratou de sobremaneira ali, com toda a autoridade e na direção do Espírito Santo, tratou de desmistificar essa situação. Exatamente. Mas o apóstolo Paulo regula. O bispo tem que ser esposo de uma só mulher. Talvez ele falou isso para o homem de Deus para não afrontar, assim, porque Paulo tinha uma certa habilidade também. Tinha. O Paulo, ele não é condescendente. O que é errado, o que é certo, é certo. Mas ele entende o background, né? Ou seja, o contexto. O pano de fundo é o judaísmo. O judaísmo, o homem poderia ter mais de uma mulher. Tem os quesitos para isso. Mas nessa nova comunidade de fé, restaurando o propósito da família em Cristo, o homem, o esposo, o bispo, tem os requisitos para ele. Então, quando Paulo convoca o presbiterado, ou seja, a liderança da igreja, essas pessoas eram munidas de muito respaldo, de fé e de moralidade. Né? Ok, Mabel. Então, essa organização é necessária? Claro que é necessária. Muito necessária. É através da organização que o organismo alcança os seus objetivos. E uma outra coisa que nos faz pensarmos nessa importância, pastor, da organização da igreja, principalmente, daí eu quero tratar aqui, evidenciar a igreja de Antioquia, né? Porque dela a gente percebe assim, muitas peculiaridades, né? Ela teve um cuidado missionário assim, extremo, né? Já naquele primeiro século, ela era comprometida com as questões sociais, né? A formação dela era de pessoas de várias culturas, né? De várias raças. Cosmopolita, né? E isso chamou a atenção da gente, assim. Né? O apóstolo Paulo diz que não há distinção de judeu nem grego, homem, mulher, escravo ou livre, mas todos são um em Cristo. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Ele está falando da igreja. Que em Cristo todas as pessoas são iguais. Isso é muito importante. Para vermos a questão até da política dentro da igreja. O tanto que é nefasta. Né? A política que eu falo os grupos políticos. Paulo combate isso depois, né? Não é Apolo, não é Cefas, não é isso, mas é Cristo no cabeça da igreja. Né? Então, e é contextual isso aqui que nós estamos vendo, professor. Essa verdade, organização e organismo. Já imaginou, professor, se em no início do século, 1907 por aí, os batistas pensaram em organizar uma convenção, já tinham mais ou menos algumas igrejas organizadas, e uma estratégia para alcançar a pátria para Cristo, porque eram poucos protestantes, os batistas, os evangélicos, pouquíssimos. Então encontraram a estratégia de juntar as igrejas voluntariamente, financeiramente, o financeiro era voluntário, e ali criaram uma instituição chamada Junta de Missões Nacionais ou Mundiais, para juntar todos os esforços da grande igreja e da pequena igreja para o envio de missionários e abrir trabalho onde não tinha. E esta igreja nossa aqui, claro que ela começou um outro processo, não foi Missões Nacionais, porque Alexandre Silva converteu-se quase automaticamente, né? Foi uma outra situação, mas logo, Junta de Missões, os batistas brasileiros cuidaram do trabalho. Isso é muito importante. Escola Batista, Escola Batista, nossa cidade, Dispensário Batista, que é um hospital, enfermagem, né? Então,
a questão social voltada não somente o social pelo social, mas o social visando a restauração e a educação do homem, a organização é muito importante. Por que que as escolas foram um marco na evangelização batista? Porque o povo era analfabeto. O Brasil era rural, né? O povo não tinha acesso às letras, ao estudo. Então, como o povo podia ler a Bíblia? Tem que ser alfabetizado. Então, a sacada, o entendimento era: vamos abrir as escolas batistas. Para educar os filhos, educar o povo. E outra coisa, pastor, que eu quero dizer que o senhor falou a respeito da educação, que assim, é o que a gente observa, né? O texto dá margem para a gente perceber por que essa igreja de Antioquia, me parece que era uma igreja assim, que tinha suas dificuldades, mas assim, ela teve assim uma supremacia, ela teve assim um salto na qualidade do evangelho. Por quê? Eu me pergunto, né? Provavelmente aquelas pessoas estudavam muito a palavra, né? Provavelmente. Porque para se ter sucesso, para Deus operar, a gente pensa assim que o estudo é algo só humano. Não é, não. Os homens de Deus, todos eles foram preparados, né? A gente vê isso nos textos quando fala de Moisés, o próprio apóstolo Paulo, né? Que por conta dele, toda a Europa, a Ásia e a Europa conheceu o Evangelho. Então a gente percebe-se nos textos, né, das suas cartas, ele fala de biologia, fala de astronomia, fala de muitas coisas, e a gente percebe que ele era um homem letrado, estudado, né? E o que a gente percebe aqui nessa igreja é que realmente assim, ela foi muito importante. E não esqueçamos que o Evangelho chega em Antioquia depois dos problemas em Jerusalém, que culminou com a morte de Estevão, com o apedrejamento de Estevão. Ali a igreja foi dispersa. Tudo começou ali, né? Aí dispersaram. Chegaram em Antioquia, todo mundo. Antioquia não, chegaram ali perto de Antioquia, né? O texto está dizendo aqui. Espalharam, foi da Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, a não ser judeus. Atos capítulo 11. Alguns deles foram para Chipre, Cirene até Antioquia. Falavam também os gregos, anunciando Jesus Cristo. Aí o que acontece em Antioquia? A mão do Senhor era com eles e tal, e converteu muita gente. E ali, pela primeira vez, os discípulos que não tinham nome, eram nazarenos, eram dos caminhos, eram da cruz, eram não sei o quê, ali foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Exatamente. Isso aqui é um breve resumo mostrando a parte falível da parte infalível, ou seja, né, Deus usa a parte falível para completar a sua obra, né? Como organização, a igreja ela é visível, é local, é humana, é temporária, é imperfeita. O pastor falou isso aí, tudo isso aí nas suas falas, eu tratei de resumir aqui, sem saber, né? A gente não combinou nada disso. Que bom, Espírito Santo, né? E como organismo, né? Ela é invisível, é universal, é divina, é perpétua e perfeita, né? Então a gente consegue ver aqui nesse breve resumo que uma coisa completa a outra, né? Que a igreja ela tem a sua importância no meio da sociedade. Interessante, professor, que quer seja a organização ou organismo, elas são a mesma pessoa. A mesma pessoa. Né? Nós somos falhos, mas também seremos perfeitos. Né? Então, a igreja, se é para ter a organização legal, ela tem que ser formada de gente. Né? Se é para ser invisível, o organismo, ela também é formada de gente. Então, vamos lá. Antes das suas considerações finais, sabemos que é muito importante estar unido à igreja e à organização. O que é isso? É importante você se arrolar como membro da igreja, participar das atividades da igreja, é importante que você cumpra seus compromissos com a igreja. Como você tem aplicado essa verdade na sua vida? Como nós temos aplicado essa verdade? Eu vou comentar um pouco, o professor vai comentar. Eu fui arrolado na igreja em 1900, eu tinha 11 anos quando me batizaram.
fui batizado. Eu acho que foi em 84. Foi de 73, 84, né? Foi por aí. Ainda hoje eu tenho contato com o meu pastor, que está em Brasília, né, que me batizou. Pastor Damião Pereira de Andrade. Aí eu pertencia ao organização, né? Já era organismo. Já tinha Jesus no coração. Queridos, como nós temos aplicado, eu não consigo viver e me imaginar fora da igreja. Eu não me imagino no mundo. Eu não me imagino sem estar ligado à organização. Eu não consigo imaginar. Minha vida toda foi dentro da organização. Eu acho isso muito bom e muito saudável. É muito importante você nascer e se criar como organismo, mas dentro da organização. À noite eu vou falar sobre a mãe, sobre características de mãe. Eu não vou começar o sermão da noite, mas como é importante, quando a mãe da gente, eu sei que a tua fez isso também, né? A gente não queria vir para a igreja, né? A mãe pegava aqui na mão e apertava, mas a gente ia. Quando eu me lembro, professor, eu chorava para assistir os Trapalhões. Meu Deus, eu fico com vergonha hoje. Quando eu crescer, eu não vou para a igreja não para assistir os Trapalhões, olha. Que coisa, né? Mas criar os nossos filhos dentro de uma organização chamada Igreja, a Primeira Igreja Batista Tocantins, ou o nome da sua, é muito saudável. É muito bom. Uma coisa completa a outra. Então, como nós temos vivenciado, diz aqui a consideração, a aplicação para a vida, como você tem aplicado a verdade, rolado como membro, participando da atividade da igreja, cumprindo o compromisso que você tem com a igreja na sua vida. Eu quero dizer que vale a pena ser do Senhor e pertencer a uma igreja séria, como tantas outras que tem, inclusive a nossa, Primeira Igreja Batista. Uma igreja que vela pela honra, pela verdade, pela fé genuína em Jesus Cristo. Nós temos princípios que nos regem. E dentre eles, sola Escritura. Somente as Escrituras. Sola Cristo. Somente Cristo. Somente a glória a Deus. Somente a fé. Somente a honra e a glória do Senhor. Então, são princípios que nos regem. Isso é muito importante. Isso é indissolúvel. Como nós temos aplicado isso em nossa vida, né? Interessante, pastor, colocarmos todas as questões pontuais dentro da organização e do organismo vivo que é a igreja. O apóstolo Paulo, ele, em vários textos, ele fala a respeito como foi falado aqui dos pastores, né? Dessa hierarquia dentro da igreja, mas o apóstolo Paulo também nos chama a atenção a respeito dos falsos mestres, né? Das falsas doutrinas, dos falsos mestres, né? E ele evidencia, né, que Cristo é o cabeça, que a igreja é o seu corpo. Ele fala que é importante essa busca pela palavra, pelo estudo da palavra, pela oração, né, pelos cuidados, né? E isso é importante. É importante, como o pastor falou, eu também nasci no Evangelho, né? Tive muitas dificuldades, né? Quem foi adolescente com certeza teve as suas dificuldades, e o que nós devemos observar diante desta lição, né? De todas as coisas que temos aprendido e ouvido do Senhor através da sua palavra, é que nós fomos chamados para influenciar. Nós não devemos colocar as coisas de Deus como a organização, por exemplo, deixarmos de entregar os nossos dízimos, as ofertas, né? Colocar a nossa vida no altar. E eu não falo aqui com vaidade ou com falsidade, mas isso tem que ser uma preocupação nossa, porque se nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo, se nós somos a igreja, se Cristo conta com nós,
e os nossos bens que Deus nos deu, a nossa capacidade, né, de usarmos aquilo para o engrandecimento e a obra do Senhor, para que vidas possam ser alcançadas. O que é que nós estamos fazendo como igreja aqui nesta terra, né? E nós não devemos colocar isso por coisas menos importantes, né? Que às vezes o irmão, ou nós mesmos, achamos que não, eu só vou entregar o dízimo e a oferta e tá bom. Não. Como nós vimos lá no texto de Atos 13, né? Eles estavam orando para Deus levantar missionários, né? E depois, a igreja ali de Antioquia, ela se propôs a enviar essas pessoas e a sustentar. E ali continuar. Ela quem ora, ela quem envia, ela quem sustenta. Exatamente, né? Então, assim, uma lição muito maravilhosa, um aprendizado muito grande para nós, né? No mundo de hoje, em que valores estão sendo distorcidos, né? A família está sendo destruída, né? Nós temos visto aí, não vamos levantar questões políticas aqui, mas a igreja ela deve se posicionar diante dessas dificuldades, né? E se fortalecer como igreja, né? Quer seja na parte organizacional, quer seja na parte espiritual, na parte de organismo mesmo, né? E a nossa palavra final aqui é que nós possamos estar meditando nessa palavra, estar meditando nessa importância que nós temos aqui enquanto nós vivemos, porque nós havemos de prestar conta de todas as nossas atitudes, pensamentos e tudo mais. Então o Senhor da obra que nos entregou, Ele vai nos cobrar isso aí. E nós precisamos lutar dia a dia para que o Evangelho seja pregado. Precisamos vivenciar essa palavra, viver nas nossas vidas, contribuir e orar pelos nossos missionários, nossos pastores, porque eles que estão promovendo a palavra nos confins de toda a terra. Amém. Amém. Deus abençoe. No próximo domingo estaremos de novo, às 9 horas da manhã, estudando a palavra de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Você precisa de amigo, eu estou à porta te esperando. Vem cear comigo, Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração.